Oi, 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 meus amores! Tudo bom com vocês? Como é que tá aí essa quarentena? Tá fácil, tá difícil, tá tranquilo? Tá dando pra levar de maneira suave na nave ou não? Gente, o importante é que vai tudo passar e vai ficar tudo bem. Mas pra isso, enquanto isso não acontece, enquanto isso não ocorre, vamos lá estudar um pouquinho? Então pega lá a sua apostila linda e maravilhosa, que nós vamos começar um capítulo novo. Porque nas semanas passadas eu já fiz revisão de vocês de Iluminismo, Revolução Inglesa. A gente já passou por isso, já bateu, já falou bastante. Então a sua provinha vai falar sobre esses conteúdos, como eu já disse no vídeo anterior, né, que eu mandei para todo mundo. Você vai pegar o seu material, a sua apostila, o seu caderno e vai estudar e vai fazer por ele, é muito tranquilo. A provinha vem naquele formatozinho que a gente já está acostumado. Então, como você vai fazer em casa, vai estar mais tranquilo ainda, tá? Não precisa ficar preocupado, vai ficar tudo bem. Então, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai começar o capítulo 3, que está lá na sua página 28. Se você ainda não pegou a sua apostila, dá pause nesse vídeo e vai lá, tá bom? Vamos lá na página 28, Revolução Industrial. Professora, como que o conteúdo Revolução Industrial, ele se conecta com aquilo que a gente acabou de estudar com o Iluminismo? Olha essa, Revolução Inglesa e depois Iluminismo. Olha só, a gente está vendo um mundo que tem uma mudança muito forte agora. A gente está vendo um mundo que está pensando diferente, que está propondo coisas diferentes e, portanto, nada mais normal que isso também chegue à economia, às formas de comércio existentes daquela época. E é isso que a gente vai ver. Porque a Revolução Industrial vai ser considerada pelos historiadores e pelos estudiosos como a revolução que modifica a produção de todas as coisas que existiam até então. Porque a gente vai deixar de ter uma produção que até então era artesanal, depois manufaturada, para uma produção industrial, como nós vemos hoje, tudo bem? Então nós vamos ver, durante o estudo desse capítulo, o estudo de uma sociedade que está em uma constante mudança, em uma constante renovação dos seus meios de produção. Professora, mas de onde que isso veio? De onde que isso surgiu? Veio assim do nada? Não, com forte embalo e ignição do Iluminismo, do Renascimento e da Revolução Inglesa, que teve como principal agente transformador, agente que moveu tudo, a burguesia, que era aquela classe dos comerciantes. Então, se a burguesia deu força para que todo o processo político e governamental fosse diferente, ela também vai impulsionar a partir do iluminismo, dessas novas formas de se pensar o mundo, de se entender as coisas, uma nova forma de produzir, uma nova forma de fazer com que a economia existisse, tudo bem? Então vamos lá na nossa página 30, porque a página 29 vai estar fazendo uma rápida revisão de conteúdo sobre Revolução Puritana e aquilo que a gente já estudou, então pra gente isso aqui é mais do mesmo, não vamos falar dele agora mais não, tudo bem? Lá na sua página 30, eu vou pedir também que você já pegue aí o seu marca-texto, porque como a gente não está na sala de aula, eu vou usar menos o caderno e mais a sua apostila, tudo bem? Então pega o seu marca-texto, dá um pause nesse vídeo também para você pegar o marca-texto, que a gente vai ler e eu vou explicando, para ficar mais tranquilo, tá? Então lá na página 30 tá assim, ó, Origens da Revolução Industrial. Durante o Renascimento comercial e urbano, ocorrido na Baixa Idade Média, as oficinas se tornaram importantes organizações produtivas e políticas dentro da cidade. Então, como a gente viu, as novas mudanças que o Renascimento foi trazendo para a ideologia, para o pensamento, isso também chegou em vias práticas no material, como as formas de produção. Continua aí. Não precisa marcar por enquanto, não. Nesse período, os bens que eram produzidos pelos artesãos em suas próprias casas passaram a ser feitos em oficinas. Então, para tudo. Antes desse momento, como que as coisas eram feitas? Cada pessoa fazia alguma coisa em casa. Por exemplo, eu tinha o sapateiro. O sapateiro, ele produzia a sola, o cadarço, costurava, pintava, tratava o couro que ia dar forma ao sapato, ou seja, uma pessoa em casa fazia tudo de maneira artesanal, tudo bem? Não tinha divisão do trabalho nesse momento, era uma pessoa fazendo sozinha.
O que nós estamos vendo aqui com a mudança a partir do Renascimento e do Iluminismo é que agora começou a existir uma certa divisão do trabalho, ou seja, eu faço uma coisa, o Joãozinho faz outra coisa, o Zé Filim faz outra coisa, o Oswaldo Rogério faz outra coisa, e assim sucessivamente. E nesse momento onde se começa a dividir o trabalho, nós vamos entender, como está aí na sua apostila, em que essas coisas não dão mais para ser feitas cada um na sua casa, exatamente ali no seu quartinho. Vão ser formadas oficinas, onde essas pessoas vão estar ali produzindo alguma coisa. Para que facilite o nosso entendimento, eu vou estar usando aqui o exemplo de uma sapataria, o exemplo de fazer um sapato, tá bom? Então, continua aqui comigo, ó. Lá na terceira linha desse primeiro parágrafo. Passaram a ser feitos em oficinas, espaços maiores que acolhiam um pequeno número de artesãos que realizavam o trabalho manufatureiro. Qual que é também algo importante desse momento, gente? A manufatura, ela traz consigo uma pequena revolução, que é você já ter a utilização de algumas máquinas, como está mostrando aí na sua apostila, aí na página 30, como a produção de tecido e a máquina de tear. Antes era feito exatamente tudo à mão. Já nesse momento começa-se a existir o uso do tear, tá bom? Vamos continuando aqui, ó. As mudanças nos métodos e nas técnicas de produção continuaram a sofrer aprimoramento. Porém, foi no século XVIII que a produção de bens de consumo sofreu um grande salto denominado Revolução Industrial. Vamos marcar isso aí? Porém, foi no século XVIII que a produção de bens de consumo sofreu um grande salto denominado Revolução Industrial. Então, peraí, o que a gente vai chamar de Revolução Industrial, gente? A gente vai chamar de Revolução Industrial aquele momento em que um salto na produção de bens vai acontecer. Então, vem cá, continue aí comigo. Esta se caracterizou por uma série de mudanças tecnológicas, cujos impactos foram sentidos na economia, na política e nas sociedades de todo o mundo, tudo bem? Ela teve início na Inglaterra por volta da metade do século XVIII, como a gente já leu, e alterou a maneira e a velocidade de produzir os bens de consumo. Então, professora, só mudou a maneira, então quer dizer que agora era um pouquinho mais de pessoas? Não, mudou também a velocidade de produção. Pensa bem, imagina você tendo que produzir um sapato do zero, seja da matéria-prima para produzir o sapato, até o finalzinho, até a cacheta que você vai entregar ele para a pessoa que vai comprar ele de você. Pensa no trabalho danado que isso dá e no tempo que isso demora. A Revolução Industrial, ela vai agir exatamente nesse espaço. Ela vai modificar a forma e o tempo que alguma coisa vai demorar, e daí a gente vai entrar numa coisa um pouco mais complexa, que é o valor trabalho que vai estar embutido naquilo ali, que vai diferenciar nas ideias capitalistas o valor final daquele produto. Porque além da matéria-prima empregada sobre aquilo ali, a gente tem que pensar, valorar e medir o tempo de trabalho para fazer uma determinada coisa, o esforço que se faz ou se exerce por uma determinada função. Isso vai fazer com que um produto, no final das contas, valha um valor diferente, distinto, tudo bem? Continue comigo, ó. Os historiadores costumam dividir a Revolução Industrial em dois períodos. Vamos marcar isso aí? O primeiro se estendeu da metade do século XVIII até meados de 1850. Essa fase caracterizou-se pela exploração do carvão, do ferro e das máquinas a vapor. Então, olha só, no primeiro momento da Revolução Industrial, a gente vai ter uma utilização daquelas matérias-primas de primeiro instante, que é o carvão, a máquina a vapor e o ferro, tudo bem? Então são elementos que eles já estavam dispostos na natureza de maneira mais fácil, eles não precisavam de um exato trabalho, tudo bem? Igual a gasolina que eu tenho que ir lá, extrair o petróleo e depois refinar aquilo ali para pegar a gasolina. Não, o carvão e o ferro, eles já estavam de maneira mais exposta ali na natureza. Então era mais simples, era uma produção mais simples. O vapor também, eu pego e coloco uma coisa para queimar, ele vai produzir ali uma energia, é mais simples. Então eu tive um primeiro momento de menor complexibilidade se a gente comparar a produção de produtos que são derivados da matéria-prima, como exemplo, o petróleo é a matéria-prima, a gasolina
e assim por diante, outros produtos, o piche, por exemplo, eles são produtos dessa matéria-prima. São produtos que são processados a partir do petróleo, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu não passo exatamente por um processo de produção de algo novo. Eu pego uma matéria-prima e utilizo ela como ela tá ali, tá bom? Então, continua comigo. Então, esse foi o primeiro momento da Revolução Industrial. O segundo continua marcando. Teve início por volta de 1850 e caracterizou-se pela utilização do aço. O aço, ele é algo que vem da origem, da liga, da mistura do ferro com alguma coisa, tudo bem? Da eletricidade, que é aquilo que vai ser descoberto depois, e da utilização do petróleo como fonte geradora de energia. É isso que eu acabei de dizer. Então, no primeiro momento, eu vou ter a utilização de carvão, ferro e vapor como aquilo que vai mover as máquinas ou vai mover algum tipo de produção, e depois eu vou ter então a energia elétrica, o petróleo e o aço, que são produtos que eles precisam passar por um processo, tá tudo bem? Então a gente vai entender a Revolução Industrial como dois momentos, onde as matérias primas não precisam ser exatamente processadas para que elas tenham uma utilização, ok? E no segundo momento a gente vai entender que essas matérias-primas elas precisam de um processo de produção, de aprimoramento para que elas sejam utilizadas, tudo bem? A gasolina, ela vem do petróleo. Ela não tá aí na natureza, vamos pegar a gasolina, galera. Não tá aí, tudo bem? Então, ela é fruto de um produto, fruto de uma matéria-prima. Ela precisou de um processo. Então, a diferença é essa. Na primeira Revolução Industrial, eu tenho os materiais mais brutos e na segunda Revolução, os materiais que eles passam, então, aí por um processo, né? Um processo de melhoramento para que eles cheguem até uma utilidade final, tá? Então vamos lá. Sobre o assunto, leia o texto a seguir. E aí esse textinho aqui, a gente vai passar por ele, que você pode ler na sua casa tranquilo, e vamos lá para o último parágrafo da página 30. A denominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram de uma economia agrária e manual para outra urbana. Marca isso aí que é muito importante. A dominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram de uma economia agrária e manual para outra urbana, mecanizada e desenvolvida nas fábricas. Tudo bem? Vira a página, vamos lá na página 31. Olha lá, ó, pioneirismo inglês. Não precisa marcar ainda não, continua comigo. A Inglaterra foi um dos reinos europeus beneficiados com a expansão marítima e comercial europeia da Idade Moderna. No século XVII, os ingleses tinham formado um império comercial que incluía colônias na América do Norte e nas Índias Ocidentais. A Inglaterra tinha, então, uma série de condições que favoreceu esse reino a iniciar o processo de industrialização. O que esse pioneirismo inglês quer dizer pra gente? Ele está mostrando quais foram as características historicamente identificadas que nos levam a explicar o porquê que a Inglaterra passou por esse processo de revolução industrial, ou seja, essa modificação na sua produção de bens de consumo tão rápido e antes dos outros países, tudo bem? Então, olha só, esse quadrozinho aqui azul, vamos ver se aparece, cadê aqui? Esse quadrozinho azul, ele vai trazer para nós, na verdade, né, algumas explicações. Vamos ler aí, ó, ele é importante. A criação de uma poderosa marinha mercante capaz de transportar grande quantidade de matérias-primas, as quais eram transformadas em produtos acabados nas oficinas inglesas e posteriormente comercializados em várias partes do mundo. Então, isso é muito importante. Você vai puxar uma setinha nesse quadradinho azul aí, nesse retângulozinho azul, e vai colocar, muito importante. Esses pontos, então, estão explicando o porquê do pioneirismo inglês. Vamos continuar. O fortalecimento político da burguesia, proporcionado pelas revoluções ocorridas durante o século XVII, que possibilitaram a dinamização da economia inglesa. Então, olha só, a Revolução Inglesa que a gente estudou lá antes dessa quarentena começar, ela deu, então, a moção importante para que o campo político e econômico fosse, na verdade, um terreno fértil para que a Revolução Industrial acontecesse. Continuando.
O acúmulo de capitais decorrentes do comércio mercantil com o Oriente e as colônias da América, que seriam utilizados no estabelecimento das fábricas, na compra das máquinas e das matérias-primas e na contratação de mão de obra. Então, olha só, quer dizer que a Inglaterra tinha um acúmulo de capital. Isso significa dizer que ela tinha money, 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 que é o bom, né, que todo mundo gosta. Continuando. As jazidas de carvão e de ferro em seu subsolo. Então, peraí. Lembrando, eu tive a primeira revolução industrial, então, com carvão e ferro sendo os principais motores de energia, tudo bem? Então, se eu tenho um país que o meu terreno, o meu solo é cheio dessas coisas, é óbvio que se eu sou uma pessoa inteligente e descubro que todas essas coisas são fontes de energia, são fontes de moção, óbvio que eu vou explorar aquilo ali e sair na frente daqueles países que não têm o mesmo acúmulo natural desses elementos, tudo bem? Continuando. A conversão religiosa da burguesia ao puritanismo. Então, peraí. Lembra que lá quando a gente estudou a Revolução Inglesa, eu falei para vocês que a religião foi algo extremamente fundamental em todo o nosso processo histórico e principalmente nesse momento? Então, quer dizer que a partir do momento que a classe burguesa, que era aquela classe responsável pelo comércio, ela assume uma ideologia, uma religião que valoriza, que intensifica este processo, ideologicamente o seu pensamento não vai estar mais limitado a uma caixinha, a um procedimento específico religioso. Vai ser então agora uma religião que vai promover uma ideologia de libertação ou de liberdade comercial, que vai trazer outros paradigmas, outras noções e outras diretrizes para que o comércio exista e que ele funcione. Então, temos aqui neste quadradinho, retângulo, não sei exatamente qual forma geométrica é isso aqui, mas temos aqui, então, explicações para o pioneirismo inglês. Entendidos? Não? Se não entendeu, vê o vídeo de novo. Se ainda assim não entendeu, manda lá um recadinho pro corrigindoatividades@gmail, que eu vou dar uma explicada. Tudo bem? Continuamos aí, ó. Tá aqui embaixo aqui agora aqui, hein? Outro fator que auxiliou no estabelecimento das fábricas foi a aprovação do parlamento da lei dos cercamentos para. Você já ouviu falar disso, que eu sei, que a gente já estudou, a gente viu lá a bezerrinha bé, não era bezerra não, era ovelha, bé, aquela coisa toda que estava acontecendo por ali, não foi? Você lembra disso? Eu lembro, você lembra, todo mundo lembra. Se não lembra, vou lhe dar, ó, na sobrancelha, hein? Não pense que eu esqueci. Vamos lá. Continua comigo. Que determinou o cercamento de todas as propriedades rurais. Com isso, as famílias dos poceiros que viviam em terras comunais que ficavam em campo aberto não tinham mais condições de produzir para sua subsistência. Assim, essas pessoas formaram a mão de obra necessária ao trabalho das fábricas. Então, olha só, as cidades elas estavam se formando ali, se intensificando. Aquelas pessoas que tinham ali um pouquinho de subsistência naquela terra que era meio que comum de todo mundo, passou a não ter mais, porque a lei de cercamento fez com que o Joãozinho cercasse a sua terra, que o Oswaldo Rogério cercasse a sua terra, que o Robertinho cercasse a sua terra, e o Jefferson, que ficava ali do lado, meio que aproveitando de tudo, falou assim, agora acabou, não tenho terra mais. Como que eu vou fazer? Jefferson, sua família, então, pé na mula e vai parar lá no centro urbano, vai parar lá na capital, na cidade. E o Jefferson, que até então só sabia capinar canteiro, vai fazer o que na capital, mané? Me responde aí. Vai fazer o que derem pra ele, porque ele precisa de sobrevivência, ele precisa de comer, ele precisa sustentar os 3 catarrentinhos que ele tem. Então, ele vai se tornar mão de obra. E o que o capitalista, o que o burguês quer para desenvolver ainda mais isso? Mão de obra, não é verdade, minha gente? E Jefferson, então, vai se tornar ali mão de obra. Então, olha, percebam bem. Eu tenho um terreno, eu tenho ali uma quantidade de coisas que favorecem demais a Inglaterra. Vocês estão entendendo? Continua aqui comigo aqui, ó. Os trabalhadores que permaneceram no campo tiveram que oferecer seu trabalho para os grandes proprietários, recebendo baixos salários. Olha, gente, então começou aí o problema da desigualdade social, começou aí o problema das pessoas terem que se submeter a situações de realidades às vezes mais precárias por conta desse movimento, dessa lei, dessa cambada de coisa, tudo bem? Marca então esse pedaço aí também, ó. Pensando bem, vamos marcar esse último parágrafo aí que é importante. Os trabalhadores que permaneceram no campo tiveram que oferecer seu trabalho para os grandes proprietários, recebendo baixos salários, o que os que rumaram a cidade geraram um grande êxodo rural.
O êxodo rural é isso que eu acabei de explicar. O pessoal que não tem como estar no campo e vai todo mundo para a cidade, pega todo mundo aí o seu cofrinho, entendeu? O seu negocinho e vaza para a cidade. Professora, isso aconteceu só naquela época? Não, isso acontece até hoje, o tempo inteiro. Quando a gente vê, por exemplo, muita gente do Nordeste, isso aí vocês vão ver mais no 9º ano, que sai lá do Nordeste e vem para São Paulo, vem até para o Espírito Santo, vem para a galera aqui da região Sudeste, onde tecnicamente deveria ter mais dinheiro e mais emprego, para tentar melhorar a sua vida, tá entendendo? Mas isso acontece de fato? Às vezes não. Primeiro porque o negócio aqui já é doido mesmo, a gente sabe. Segundo porque a qualificação profissional nesses lugares é muito baixa por conta da desigualdade social. Professora, como é que a gente resolve esse problema? Com investimento do Estado, ou seja, do governo, em políticas públicas que diminuam a desigualdade. Com educação, com acesso à saúde, com acesso à segurança pública, com tudo aquilo que leve uma pessoa a ter a dignidade para existir de maneira completa e ampla dentro de uma sociedade. Tudo bem? Vamos continuar aqui então, ó. Vira a página, a gente vai bater lá na página 32. A gente vai entender de fato como que o processo da produção industrial existiu. Professora, qual que é a importância pra minha vida? Se você hoje pode ir na C&A, na Renner, na Riachuelo ou na lojinha da Glória e comprar a roupa que você quer, eu também às vezes comprar a mesma coisa e assim sucessivamente, é porque esse processo industrial começou lá naquela época e existe até hoje. Então a gente tem que entender pra gente saber como que essa blusa que eu uso, a blusa que você está usando aí na sua casinha agora, o celular que você está utilizando para ver essa maravilhosa videoaula, chegou até as nossas mãos e como que é possível que você e eu tenhamos às vezes a mesma coisa. Supimpa, vem aqui ó, página 32. Vamos ler. Enquanto no campo, os arados e as novas ferramentas contribuíam para o aumento da produtividade nas cidades, as oficinas manufatureiras inglesas produziam tecidos de lã extraída das ovelhas. Com o aumento da população e, consequentemente, do consumo, tanto na Inglaterra quanto em outros reinos e nas colônias, a quantidade de tecidos e alimentos passou a não ser suficiente para suprir a demanda. Então, pera só, quer dizer que eu comecei a ter uma produção ali, ó, tic, 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 mas a matéria-prima para aquilo ali não estava tendo o mesmo investimento de produção. Aí a gente começa a ter um problema, hein? Ó, balança, ó, desigual. Então, os burgueses investiram no desenvolvimento de novas máquinas que fizessem com que a produção aumentasse. Opa, peraí, agora eu tenho mais gente consumindo, eu tenho uma maior produção, então eu preciso fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre a Revolução Industrial sendo um processo que modifica a velocidade com que as coisas vão sendo produzidas? Então, ó, olha aqui, ó, estamos vendo isso aqui agora. Então, os burgueses investiram no desenvolvimento de novas máquinas que fizessem com que a produção aumentasse. Dessa forma, teriam cada vez maior quantidade de produtos para serem oferecidos aos consumidores. As colônias inglesas na América também forneceram grande quantidade de algodão, matéria-prima utilizada na indústria têxtil. Continua. Para produzir máquinas capazes de tecer cada vez mais, com maior qualidade e em menor tempo, no entanto, era necessário investir na produção de metal, material com o qual as máquinas eram produzidas. Assim, a produção têxtil gerou o desenvolvimento da indústria metalúrgica. Então, olha só, gente, a gente pode entender a Revolução Industrial como um joguinho de dominó, aquele que você coloca as pecinhas uma assim atrás da outra, dá um peteleco na primeira e tudo cai em seguida? É mais ou menos dessa forma. Quando eu começo a ter o desenvolvimento de uma coisa, aquela coisa vai demandando cada vez mais necessidade, outra coisa aqui atrás precisa acontecer. Então, é como se fosse uma grande engrenagem onde uma coisa vai levando a outra. Então, eu começo a perceber que a necessidade de aumentar a produção de máquinas da indústria têxtil, ou seja, dessas de roupa, leva também a necessidade, então, de eu produzir ou de eu incentivar o desenvolvimento de outra indústria, que é a indústria metalúrgica, que é aquela indústria responsável por mexer com as coisas de ferro, as coisas de metal, tudo bem? E isso vai desenvolvendo, e qual é a outra consequência e qual é a linha que isso vai puxando? Eu tenho, então, que aumentar a exploração das minhas colônias, porque eu vou precisar, então, de mais matéria-prima. E aí a coisa vai, uma coisa levando a outra. Continua aí comigo lá no seu terceiro parágrafo. Para produzir máquinas capazes de tecer cada vez maior... Ah, não, isso eu já li. Então, lá no outro pontinho, ó. Assim, a produção têxtil gerou o desenvolvimento da indústria metalúrgica. Ok.
Com maior quantidade de metais disponíveis, os burgueses investiram em máquinas para a fabricação de outros tipos de produtos também. Você pensa que ele é bobo? Se ele viu que o negócio estava dando certo, por que ele não ia fazer outra coisa também? Pensem, neste momento, a forma de produção de economia capitalista, ela já estava ali, ó. Ela já estava sendo desenvolvida. As pessoas queriam o de lucro, queriam lucro. Qual que é a diferença, professora, de eu vender e de eu vender com lucro? A diferença quando você vende é que você vende para aquele valor mesmo e vai fazendo as suas trocas. A venda por lucro é quando você vende alguma coisa com um valor X maior do que aquilo que de fato você levou para produzir aquele bem ou levou para ter aquele bem. Isso faz com que você tenha lucro. Exemplo, se eu gasto R$5 para produzir uma caneta, eu vendo ela a 10. Logo, eu cubro os R$5 que eu gastei para produzir algo e ainda fico com mais R$5 para mim dentro do meu bolso. Entendeu? Isso que é lucro. Então, o que eu tenho que pensar neste momento aqui? Uma maior produção, uma maior forma de investimento faz com que os burgueses pensem, peraí, se eu posso ter 5, por que eu não posso ter 10, 20, 30, 40? E isso vai levando a um movimento ainda e cada vez maior dentro da Revolução Industrial. Tudo bem? Continua aqui comigo lá, ó. Com o tempo, buscaram-se formas de energia capazes de movimentar as máquinas e aumentar a produtividade. A invenção da energia a vapor, alimentada pela queima do carvão, permitiu o estabelecimento da indústria têxtil, revolucionou outras áreas como o transporte. Gente, vocês já viram aquelas novelas assim meio antigas que tem aquele trem a vapor, que tem aquele trenzinho assim, que tem a chaminézinha e sai um vaporzinho? Exatamente, esse trem ficou assim, foi uma das coisas mais importantes da Revolução Industrial, porque permitiu a ligação entre cidades do transporte de mercadorias de maneira muito mais rápida e com menos esforço. Porque até então era todo mundo ali na estrada de ferro, cada um era tipo um trenózinho que ficava um do lado do outro assim, ó, levantando e abaixando um lado para andar para lá e para cá. Agora, quando se inventa a máquina a vapor, ela possibilita com que, em vez de ser duas pessoas num negocinho quadradinho fazendo assim, que fosse um monte de quadradinho com a máquina levando tudo para tudo quanto é lado. Olha que revolução louca, gente. Naquele tempo, não existia um motor a gasolina como tem hoje ainda, tudo bem? Então, a máquina a vapor vai ser uma grande revolução naquele momento. Show de bolas? Todas as vezes. Vira aí a página, vamos para a página 33. As fábricas. Além das inovações tecnológicas, a Revolução Industrial trouxe uma série de mudanças no espaço urbano e na sociedade, como estabelecimento de fábricas e bairros operários. Olha só, gente, antes a cidade era assim, ó, eram assim, tinha as casas, a banquinha do seu Manuel, a padaria do seu Fernandinho, aí tinha aqui embaixo mais um negocinho escrito assim, ateliê da Dona Geralda. E ali existiam as coisas. Agora, com esse desenvolvimento, com essa forma de produção, com essa revolução acontecendo, passa-se a ter, além das casas, espaços que vão se tornar as usinas, as indústrias, as fábricas. Então, começam a se pensar na produção de prédios que vão caber entre escalas e andares. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Começa a existir, então, as fábricas que vão modificar toda a realidade visual e a dinâmica daquela sociedade. Porque até então, essa cidade como a gente conhece hoje, de Vitória, Vila Velha, não era dessa forma, com essas formas de rua, essas formas de iluminação e tudo isso. Isso não existia dessa forma. E todas essas coisas, elas influenciam diretamente como as pessoas vão viver em determinado lugar. Tudo bem? Então, a partir daquele momento ali, as ruas, as estradas precisavam se adaptar àquele momento de produção, tudo bem? Que era um momento onde eu precisava ter passagem de trabalhadores o tempo inteiro, eu precisava ter passagem de materiais, da própria produção em si, e onde eu ia vender aquilo que não estava mais passando naquela banquinha pequenininha que às vezes ficava na porta. Eu tinha que ter um local de fato para aquela produção, para escoar, de maneira que as pessoas pudessem comprar e produzir. E tudo isso vai modificando a realidade das cidades, dos espaços urbanos. Vamos lá, na segunda linha, tá assim na página 33. A fábrica pode, portanto, ser considerada um símbolo da Revolução Industrial. Até seu advento, a produção de artigos beneficiados era realizada em outro tipo de espaço, como nas próprias casas. E vamos marcar tudo isso aí, então, que é importante? A fábrica pode, portanto, ser considerada um símbolo da Revolução Industrial. Até seu advento,
A produção de artigos beneficiados era realizada em outros tipos de espaço, como as próprias casas dos artesãos ou em escala maior em oficinas. Nelas, era comum um trabalho não remunerado de jovens aprendizes que, em troca de moradia, alimentação e oportunidade de aprender um ofício, costumavam morar nesses locais até obterem a licença para abrir sua própria oficina. Gente, isso aqui mais ou menos é o estágio que a gente vê hoje em dia. Sabe aquele estágio não remunerado? Ai, professora, não sei o que é estágio. Pergunta pro seu irmão mais velho, ou às vezes pro seu pai, pra sua mãe, que já passaram por isso. Para um momentinho e tem um debate com ele, chega aqui depois que você viu essa aula e pergunta assim, pai, mãe, vocês já viram estágio? Para que é o estágio? Como é que ele funciona? E fala sobre esse pedacinho que você viu nessa nossa aula. Beleza? Que é onde é aquele momento antes de você se tornar algum profissional de fato, é aquele momento onde você vai aprendendo junto com alguém que já é profissional, algum ofício, alguma atividade ou alguma ação, tudo bem? Alguma profissão. Só que nesse tempo aqui não era remunerado. Aliás, até hoje existe muito estágio que não é remunerado. Continue comigo. A necessidade de concentrar em um mesmo local trabalhadores, máquinas e matéria-prima mudou essa situação. Mas, professora, para que eu vou concentrar no mesmo lugar? Meus amores, pensam bem comigo aqui, ó. Se eu preciso produzir uma coisa com velocidade, com precisão e qualidade, se eu coloco eu para trabalhar aqui em casa, você para trabalhar na sua e o Oswaldo e o Rogério para trabalhar lá na serra, eu termino a minha parte, aí eu tenho que ir lá na serra entregar pro Rogério. Aí só depois que eu fiz esse translado que o Rogério vai começar a parte dele. Pensa no tempo e no desgaste, porque eu tive que gastar tempo, eu tive que gastar gasolina, eu tive que gastar ou o transporte público. Aí vamos supor que teve um acidente. Aí em vez de eu chegar lá 3 horas da tarde pro Rogério começar o trabalho, eu cheguei lá 7 horas da noite. Gente, é uma bagunça. Então as pessoas tinham que ficar juntas, próximas umas das outras, para fazer uma coisa importantíssima, que a gente vai chamar de linha de produção, que é aquele filme que todo mundo já viu do Charlie Chaplin, sabe? Tempos Modernos, que é onde um aperta o parafuso, o outro coloca o outro parafuso, o outro embala, o outro entrega. O nome disso é linha de produção. Essa linha de produção existente para quê? Para diminuir o custo, aumentar a velocidade do trabalho e aumentar a produção, que faz com que as fábricas comecem a existir, que é você colocar todo mundo, tanto os trabalhadores quanto as máquinas, ou seja, o meio de produção, no mesmo lugar. Tudo bem? Entendeu? Então vamos lá, ó. Continua lendo aí. Elas também eram instaladas em locais próximos às minas de carvão e ferro, a rios e a canais para o transporte da produção. Então, vocês lembram daquela viagem? Viagem foi ótimo. Daquela aula de campo que a gente fez, acho que ano passado, lá para as Três Marias, que a gente viu aquele rio que passava no meio, onde existia ali, através do rio, o escoamento da produção de café? Então, era mais ou menos isso. Era mais ou menos a mesma coisa. As fábricas ou a produção acontecia perto dos rios para que depois pudesse se colocar ali dentro daquele... do navio foi ótimo, né? Do barquinho, para que a produção fosse escoada. Tudo bem? Olha só, meus amores, eu não vou continuar falando mais, que já tem coisa pra caramba. Eu sei que a gente fica com a cabeça cheinha. Então a gente vai parar aí, ó, na página 33, novas relações de trabalho. E vocês ficaram com dúvida? Vem novamente essa videoaula. Ainda assim continuaram com dúvida? Manda lá pro e-mail corrigindoatividades@gmail.com que eu vou responder a vocês. Tá bom? No mais, é isso que a gente tem essa semana. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.